Olá, a paz, boa tarde. Hoje em horário mais cedo, né não? Deus abençoe a vida de quem está entrando, quem for entrando já vai compartilhando essa live em nome de Jesus. Manda essa live para quem está precisando ouvir uma palavra de Deus. Amém? Deus abençoe quem for entrando. Hoje nós temos uma live poderosa. Deixa eu pôr o tema da nossa live aqui. Vamos falar sobre opressão espiritual. A paz, amiga, bem-vinda. Shalom, shalom. É benção, gente. É benção. Esses assuntos de batalha espiritual todo mundo gosta, não é? Já vai mandando essa live para quem está precisando ouvir uma palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de quem está entrando. Deixa eu mandar aqui. Amém. Glória a Deus, aleluia. Voltei, gente, para esse horário de mais cedo. Porque eu estava fazendo as lives de noite, mas aí o Levi chega muito cansado da creche. E aí era tiro, confusão e gritaria no fundo da live, né? Muito barulho. Aí a gente vai saindo do espírito quando a gente não fica muito bem concentrada. Falei, não, vou voltar as lives para de tarde, porque daí é silêncio. A gente fica mais sensível no silêncio. Amém? Glória a Deus. Hoje a nossa live vai ser sobre opressão espiritual. Eu quero começar orando, consagrando essa live ao Senhor. Você que vai entrando já vai compartilhando com alguém que precisa ouvir uma palavra, com alguém que você sabe que está oprimido e está precisando de estratégias de batalha espiritual. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome de Jesus, Pai, que nos revestimos agora com o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e as botas do Evangelho da paz. Cobre essa armadura, Pai, com o sangue de Jesus e nos coloque debaixo do manto da invisibilidade, Pai, para que nenhum demônio nos ache no mundo espiritual. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus eu consagro essa live a Ti, Senhor. Pai, traz quem precisa ouvir uma palavra, quem precisa de estratégias de batalha, quem precisa, Senhor, de armas espirituais. Em nome de Jesus, coloca uma unção especial, Senhor, para quem for assistir essa live ao vivo, para quem for assistir depois. Abre, Senhor, os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais para entendermos, Senhor, aquilo que o Senhor está falando e o que está sendo ministrado. Querido Espírito Santo, eu sou apenas um vaso. Se você quiser mudar a palavra, você muda. Se você quiser fazer o que tiver que fazer, Espírito Santo, eu estou aqui sensível à Tua palavra. Meu amado, precioso Espírito Santo, em nome de Jesus, acampe os seus anjos ao redor da minha casa, ao redor dos meus, Senhor, ao redor do meu esposo que está trabalhando. Não deixe que nenhum ataque, contra-ataque de Satanás, Senhor, nos atinja. Em nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, gente. Nossa palavra hoje está em Efésios 6:10. Glória a Deus. Que diz assim: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, as potestades,
contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao diabo no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Glória a Deus, aleluia. Gente, o ambiente ele está propício para falar sobre opressão espiritual. Primeiramente, eu vou explicar para vocês qual que é a diferença de oposição, opressão e possessão espiritual. A oposição, ela ocorre quando você decide seguir ao Senhor, e acaba que muitas situações vêm contra você para você sair desse caminho. É uma oposição das trevas para que você não continue nos caminhos do Senhor, tá? A possessão já é quando acontece o seguinte: Satanás vem, lança uma seta na sua mente. Quando nós recebemos uma seta de Satanás, isso é uma opressão espiritual. Vem aquele pensamento intrusivo de tipo, nossa, que vontade de desistir, hoje eu não quero mais. Isso é uma opressão espiritual. O que nós devemos fazer? Em nome de Jesus, está repreendido todo o pensamento lançado por Satanás. Toda seta cai por terra em nome de Jesus. Se você aceita aquele pensamento, eu vou desistir mesmo, larga tudo, desaparece, aquilo já atrai a possessão, os demônios. Vem uma seta, mas está repreendido em nome de Jesus, vamos dar um exemplo. Passou um pensamento de adultério na sua mente. O que você pensa? Eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Você vai lá e pratica o adultério, isso já atrai os demônios. Passamos para o estágio de possessão. Opressão fica no ambiente aqui. Lança seta, lança dardo. Possessão é quando você vai lá e comete o pecado e isso atrai demônios para a sua vida, demônios para o seu corpo, demônios para a sua mente. Em nome de Jesus, amém? E a opressão, ela nos traz o quê? Ela nos traz sintomas. Quais são os sintomas de uma opressão espiritual? Deixa eu tirar isso aqui, gente, tá? Fica refletindo na ring light. Fala pra mim aí se o som tá bom, se a imagem tá boa. Amém? Quais são os sintomas de uma opressão espiritual? Você sente um medo constante quando você está sozinha. Terror noturno, que é aquele medo quando você vai dormir. Insônia. O que mais? Raiva excessiva, não aconteceu nada, mas você tá ali parecendo uma bomba relógio dentro da sua casa. Entenda que todo sentimento que ele é excessivo, ele não provém de Deus. Tá tudo tranquilo você sentir raiva, você se irar de vez em quando. Mas quando aquele sentimento ele vem de uma forma exacerbada a ponto de você querer explodir, isso aí já é o quê? Uma potencialização de Satanás, é uma opressão. Pensamentos intrusivos, sintoma de opressão. Você tinha uma vida que gostava de orar, que gostava de jejuar, que gostava de ler a palavra, mas chegou no momento que você estagnou, que você não sente mais vontade de ler, que você não sente mais vontade de orar. Opressão espiritual. Amém? Glória a Deus. São um dos principais sintomas de opressão espiritual, são esses. Agora, Rayane, beleza, mas por que eu sou oprimido espiritualmente? Por que eu passo pela opressão espiritual? Vamos lá. Existe um caso, existem vários casos, mas eu vou citar os principais aqui. Quando acontece alguma coisa da esfera espiritual, vamos lá, primeiro no natural. Você tá com um sintoma no seu corpo. O que você faz? Você vai ao médico, o médico te pergunta o que é que você tem, o que você tá sentindo. O médico te passa exames para saber de onde que aquilo está vindo. Isso se chama um mapeamento. No físico, a gente passa os exames para saber qual que é a doença. Agora, no âmbito espiritual, existe um mapeamento espiritual. Você vai analisar o momento, vai analisar o que aconteceu para te levar até aquilo ali. Então, vamos para o mapeamento. O que a gente analisa quando está passando por uma opressão espiritual? Primeiro, tem legalidade aberta? Já expliquei para vocês que o mundo espiritual, ele é legal. Satanás, ele não pode nos tocar se ele não tiver uma legalidade. Amém? Glória a Deus. O que é a legalidade? Pecado não confessado.
Você ainda está numa vida em desacordo com a palavra. Você não cumpre o que está escrito na palavra do Senhor. Você tem uma vida promíscua. Isso dá brechas espirituais para Satanás tocar em você, na sua saúde e tudo aquilo que está debaixo da sua mordomia. É filho, é vida financeira, é área sentimental. Então a opressão vem porque tem uma legalidade espiritual sobre a sua vida. Amém? Movimentos espirituais, movimento no tempo geral espiritual. Eu não sei vocês, né? Mas ultimamente, com a rotina de jejum que eu tô tendo, eu ando muito sensível espiritualmente. Quando explodiu aquele negócio do influenciador sobre a adultização, vocês notaram o peso espiritual que estava no ar? Tipo, você tinha todos esses sintomas naquela semana ali. Nas movimentações espirituais, você sente quando isso está acontecendo e você fica oprimido. No carnaval, gente, no carnaval eu não consegui dormir. Tamanho que era a opressão espiritual. Por quê? Tinha altares sendo erguidos a demônios. Tinha toda uma movimentação espiritual das trevas na região. Pode ser o quê? Na sua cidade, pode ser na sua casa, na sua cidade, no seu estado, no Brasil ou nível mundial. A gente consegue sentir porque nós somos seres espirituais, sentimos o espiritual. Quando eles estavam nessa votação da PEC, da regularização aí das redes sociais, gente, aquela quarta-feira assim, ó, o nível de opressão no ar estava altíssimo. Essa semana está sendo uma semana muito difícil por causa de toda essa movimentação espiritual. Entendeu? Então a gente sente a opressão do que está no mundo espiritual no geral. Às vezes não tem algo acontecendo especificamente com a gente, ou às vezes não tem algo acontecendo, não tem uma legalidade aberta, mas tendemos a sentir esse movimento espiritual no corpo. Então nós precisamos ficar muito atento quando isso está ocorrendo. O tempo da nossa vida. Vamos ver. A opressão espiritual, vamos analisar o tempo da nossa vida. Não tem legalidade, Raiane. Não tem movimentação espiritual no sentido de esfera, estado, cidade, nação, mundial. Não tem. Então vamos aqui ver o tempo da nossa vida. Nós estamos intercedendo por alguém? Quando nós nos colocamos na brecha para interceder por uma pessoa, vamos supor que essa pessoa aí tá no vício, tá na promiscuidade sexual, tende aquilo que está sobre a vida dela vir nos oprimir. Em sonhos, no nosso dia a dia, às vezes você tá em casa sozinho, você tá sentindo medo. O que é? Isso é uma opressão espiritual por causa que você está na brecha por uma pessoa. Então eu sempre falo aqui, gente, a nossa autoridade, em nome de Jesus, principal está sobre a nossa casa. A gente pode orar, a gente pode expulsar daqui, porque quem paga as contas dessa casa é a gente. É algo nosso. Então, o que a gente falou aqui dentro, tá falado. Vai agir no mundo espiritual. Da mesma forma dos nossos filhos. Se a gente libera uma palavra na vida dos nossos filhos, aquilo ali pega. Por causa da autoridade que a gente tem sobre aquilo. Agora, vamos supor. Outra coisa é você interceder e orar pelas outras pessoas. Precisa ter um nível de santidade, de alinhamento, porque aquilo que está sobre a vida da pessoa vai vir te oprimir. Se você não estiver alinhado, você vai sair machucado da batalha espiritual, você vai ter vontade de desistir. A famosa retaliação, que muitas pessoas dizem, né? Que é um contra-ataque de Satanás. É como se fosse uma caixa de marimbondo. A caixa de marimbondo tá lá quietinha. Você vai lá, cutucou, os marimbondos vai te atacar e não vai deixar você quieto. Então, o que você precisa? De um revestimento especial, de uma roupa especial, para que quando os marimbondos você esteja protegida. E essa roupa especial é a santidade. É você ter uma vida de oração, é você ter uma vida de leitura da palavra, é você ter uma vida correta. Então, a gente não pode se meter em interceder por outras pessoas, ou orar com imposição de mão por outras pessoas, porque aquilo que está sobre a vida deles vai vir nos oprimir. Vai deixar que esses mesmos sintomas que eu falei para vocês aqui. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Você está passando por um processo de libertação. Se converteu agora. Você está naquele processo onde o Senhor vai tirar todas as cracas do mundo. Né? Porque nós passamos por esse processo.
Você está num processo de cura interior, uma pessoa extremamente ferida e o Senhor está te tratando. Você fica oprimido espiritualmente. Por quê? Porque Satanás não quer que você saia desse cativeiro espiritual. Então a tendência é você sentir sintomas no corpo, você ter esses pensamentos intrusivos, você ficar confuso por causa do movimento que está acontecendo na sua vida. Amém? Glória a Deus. Quando você vai interceder, quando você está com a vida correta, gente, que você vai interceder por uma pessoa, que a vida dela também está certa, você vai ali dar uma cobertura de intercessão para essa pessoa, é mais tranquilo. Por quê? Porque não tem nada agindo sobre a vida dela que possa vir te atacar. Fica mais leve essa intercessão. Mas quando você se dispõe a orar por uma outra pessoa, aonde essa pessoa está em vícios, na promiscuidade, está em pecado, a tendência é o contra-ataque ser mais forte sobre você. E é por isso que você precisa estar com a vida alinhada. Porque uma vida alinhada, ela traz proteção. Amém? Glória a Deus. Quando que a opressão pode vir também? Quando nós estamos perto de romperes espirituais ou romperes em áreas da nossa vida. Quando você está perto de sair de um nível espiritual e ir para o outro, o que Satanás faz? Ele tenta te paralisar, para você não prosseguir. Tá? Aí, Anne, mas isso aí que você está falando é uma regra? Gente, não é uma regra, mas normalmente quando você faz o mapeamento aplicando essas bases, você encontra de onde que está vindo a opressão. E para que a gente precisa saber de onde que está vindo a opressão? Para a gente saber como se defende. É uma batalha espiritual, é uma guerra espiritual. Então a gente tem que saber como é que a gente se defende. Amém? Satanás, ele usa de opressão para nos paralisar, para nos deixar com medo. Quando eu comecei a ler, eu já falei nessa live aqui que eu li aquele livro, Ele Veio para Libertar os Cativos. Não recomendo, se você não tem uma estrutura espiritual, você ler esse livro, porque ele é um livro de batalha espiritual, é um livro assim que expõe muito as trevas, então a tendência é você ficar oprimido. Oprimido no sentido de quê? Sintomas de você ficar um pouco confuso, porque as trevas estão sendo reveladas. Então tem uma batalha ali para não deixar você continuar, para você saber quais são as armas de batalha para combater. Amém? Então quando eu estava lendo esse livro, Satanás tentou me paralisar para parar com sintomas no corpo. Era dor de cabeça, era enjoo, para mim não ter o conhecimento daquilo ali que estava no livro. Quando a gente está perto de um romper espiritual, que ele consegue te paralisar numa opressão, você não consegue mais orar, você não consegue mais jejuar, não consegue mais ler a palavra. Você já não vai para o próximo nível, ele te estagna ali antes de você ir para o próximo. A nossa vida espiritual, gente, ela é para avançar. Em Ezequiel 47, do 3 ao 5, fala bem assim, ó. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Veja bem, a Bíblia, quando nós vamos ler, ela tem 3 formas de ser interpretada. Uma delas, literalmente, você pode levar ao pé da letra o que está escrito ali. Ela tem tipologicamente, o que é isso? O contexto, né? A Bíblia mesmo se passa num contexto onde o povo tinha uma cultura judaica, onde tinha lei, onde tinha toda aquela questão de nação, do que está se passando naquele momento da história. Isso é tipologicamente. E a Bíblia pode ser interpretada profeticamente. Quando a gente lê com essa visão, é melhor de você entender. Amém? Então ali, gente, quando fala de Ezequiel 47, das águas no tornozelos, também representa a nossa vida espiritual. O que? Você começa, você se converte, você tá ali com a água no tornozelo. Você começa a orar, começa a jejuar, começa a ler a palavra fala assim, ó. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos joelhos.
Então, do tornozelo, ele já cresceu um pouquinho mais espiritualmente, foi pro joelho. Outra vez, mediu e me fez passar pelas águas que me dava pelos lombos, águas na cintura. Amém? E mediu mais 1000. E era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. Aqui está falando dos avanços da nossa vida espiritual. Amém? E as águas representam a presença do Espírito Santo. Quando não dá mais pra gente passar a nado, é porque a gente já entregou tanto a nossa vida pro Senhor, que não tem mais a nossa vontade, não tem mais o voltar para trás ou para frente ou pro lado, não tem. Não dava pé, a palavra fala aqui, não dava pé. Tinha que se passar a nado. A nado, quem leva você são as águas. É a correnteza do Espírito Santo. Então, muita gente, por causa de opressão e de oposição de Satanás, para o quê? Com a água lá no joelho. Sendo que o Espírito Santo de Deus, ele tem muito mais para entregar. Paulo fala bem assim, ó, eu queria vir para vocês aqui com comida sólida. Eu queria vir aqui para você com arroz, feijão, carne. Mas eu ainda tô vendo que entre vocês tem contento, tem divisão, tem facção, tem... Então vocês ainda estão no leitinho. Você tem que tomar leite, vocês são bebê na fé. Agora imagina se todo mundo se submetesse a avançar na vida espiritual e se entregar às águas do Espírito Santo, gente, quão coisas gloriosas a gente não viveria. Todos nós não viveria. Todo culto era para ser poder de Deus, unção, cura, libertação. O poder da unidade espiritual, de pessoas evoluídas, de pessoas que entendem. Glória a Deus. Aleluia. Então a opressão espiritual, ela nos distrai. Você fica vivendo dia após dia. Vivendo não, sobrevivendo. Come, dorme, levanta, assiste série, cuida de uma casa, lava uma louça, depois você dorme, come, dorme. Volta nesse mesmo ciclo. Aí você sente uma dorzinha de cabeça, aí de vez em quando você tá confuso, você não sabe para onde ir, você não tem direção. Por quê? Porque a opressão, ela conseguiu te paralisar. A opressão, ela tende a nos cegar também para não ver o próximo passo. Ela vai evoluindo. Começa com um sintomazinho, começa com uma confusãozinha. Daqui a pouco você parou de orar, parou de jejuar, parou de ler a Bíblia. Daqui a pouco você já não quer mais. Do tanto que a opressão te paralisou e te amarrou naquela situação. Amém? Glória a Deus. Aí, às vezes, gente, nós ficamos correndo atrás do propósito. Muito se fala de propósito hoje em dia. Vamos achar o propósito da gente. Isso e aquilo. Vai pra coach. Esses dias eu vi uma pessoa falando bem assim, ó. Alguém perguntou pra ela como que ela tinha alcançado o patamar de vida que ela tinha alcançado. E ela falou assim, aprenda. Eu olhava a burrice dos outros e eu tentava não errar naquilo ali. Eu vi os outros errando e eu tentava não errar na mesma coisa. Então aprenda com a minha burrice. Tá, vou contar um testemunho aqui pra vocês. Uma época da minha vida eu estava tão oprimida por Satanás, tão confusa naquilo que eu tinha pra fazer, tão sem clareza. Por quê? A água estava lá no tornozelo lá. Não tinha uma vida espiritual. Eu estava tão oprimida que eu buscava em coach de internet, que eu buscava em terapia. Não estou dizendo que terapia é errado. Tem casos que é terapia, gente. Tem casos que não é demônio, que é genética mesmo, que é doença, enfermidade do corpo e tem que ser tratado com terapia. Estou dizendo no meu caso, tá? Buscava na terapia, buscava em frequência de não sei o que para atrair prosperidade, buscava em mantra, em Ho'oponopono e não sei o que, e resolveu
Não resolveu porque a minha identidade e o propósito que eu tinha, essa plenitude do Espírito Santo, a gente só acha nele. A plenitude a gente só acha no Espírito Santo. Rayane, mas é errado. O coach lá fala de Deus também. Amém. Fala de Deus também. Mas o que é errado? A mistura. O coach te vai ali, né, falando de Deus, te prendeu ali falando de Deus, você acha que é de Deus. Daqui a pouco já tá te passando do livro de meditação. Daqui a pouco tá mandando você repetir tantas palavras por dia como mantra. Daqui a pouco tá mandando você escutar a frequência de não sei o que para você prosperar. O nome disso é fogo estranho. Quando você mistura o que é do Senhor com o que é de demônio. E a palavra fala do Senhor, a palavra do Senhor fala que de uma fonte não jorra água salgada e doce ao mesmo tempo. Que a gente não bebe do cálice de Deus e do cálice de demônios ao mesmo tempo. Se a gente não está bebendo 100% das coisas do Senhor e tem mistura, já não é de Deus. Por essas influências, gente, principalmente essas coisas de meditação. Meditação guiada para não sei o quê. Frequência de não sei o que para ansiedade. Frequência de não sei o que para atrair prosperidade. Isso aqui vai no nosso mental, no nosso corpo espiritual mental. E aí o demônio fica aqui na sua mente. O tempo todo lançando seta. O tempo todo com pensamento intrusivo. O tempo todo com aquela bagunça. Quando eu quando eu estudei, comecei a me deparar com essas coisas, eu via como a minha mente era bagunçada. Como a minha mente era bagunçada. Era um tanto de pensamento confuso, um pensamento por cima do outro. E eu comecei a fazer o quê? Está repreendido no nome de Jesus, eu não aceito esse pensamento. Eu renuncio a esse pensamento em nome de Jesus. Chegou uma época que aqueles ataques na minha mente pararam. Rayane, para tudo? Não, de vez em quando Satanás ainda vem dar uma jogadinha de seta aqui. Mas diminuíram no nível que um dia eu falei, gente, cadê os pensamentos? Cadê aquela bagunça que tinha na minha mente? Acabou. Porque houve uma libertação da opressão espiritual que eu estava passando. Que todas essas coisas, gente, atraiu para minha vida. Amém? Glória a Deus. Eu falo assim, ó. Se você tem uma dúvida se é certo ou errado, não vai. Porque a dúvida ela não é do Senhor. Duvidoso, não está explicitamente que é de Deus, não vá. O negócio é que a gente quer fazer assim, ó. Aqui é pecado? Aqui é pecado? Ah, mas se eu vim só até aqui assim, não é pecado. Nós não temos que flertar com o pecado, a gente tem que ficar longe. Longe. O que você quer ficar fazendo, gente? Flertando com o diabo? Caçando jeito de se estrepar. Caçando jeito de se estrepar. Isso ia caçar confusão pra cabeça. Antigamente eu entrava nos comentários aqui do povo e começava a discutir, né? Aí, esse dia eu achei um cúmulo que o irmão ele veio dar todas as bases bíblicas pra escutar a música do mundo. Rayane, é pecado escutar a música do mundo? Gente, não é pecado. A palavra aqui não fala que é pecado. Mas saibam discernir o espiritual. Você tá ouvindo uma música ali que fala de amor? Aí daqui a pouco, o seu ex-relacionamento lá, se lembra? Daqui a pouco você já tá lembrando do que você fazia com o ex-relacionamento. Daqui a pouco a música que você tá escutando te faz lembrar da cerveja que você bebia. Do tempo que você ficava sentado nos botecos. Do tempo que a sua vida era promíscua. Vê bem. Presta atenção. Aí você começa a sentir saudade de tomar a cervejinha.
Daqui a pouco você tá... Ah, Yuma, não tem problema não. Ou você confia tanto que você é forte desse jeito pra conseguir resistir. Não é. A nossa carne é fraca. O que tá pronto é o espírito. A carne a gente tem que se submeter. Ah, mas a gente é livre em Cristo. Meu Deus do céu, como é que o ser humano tem confiança que ele é forte desse jeito? A nossa força vem de Jesus. Mas você acha que o Espírito Santo vai ficar contendendo com você? Ele vai se retirar. Sansão, quando o Espírito Santo se retirou, acabou a força dele, ele caiu. Porque ficou flertando com o pecado. Tenha discernimento espiritual. Tenha discernimento espiritual. Vai orar. Não é nem sobre ser pecado ou não ser pecado, mas é sobre colocar pra dentro da gente o que edifica. Se eu escutar essa música, a palavra do Senhor fala assim que o Senhor tem ciúme da gente. Se eu escutar essa música aqui, eu vou entristecer o Espírito Santo. Então não vou fazer. Não é sobre ser pecado ou não ser, é sobre amar tanto o Senhor que não sobre espaço para você querer magoar, para você querer sair da presença. Isso é atravessar águas a nado. Isso é o Espírito tomar tanto conta da sua vida que você não dá conta, que você não quer magoar, que você não quer fazer. Para quê? Para não entristecer o Espírito Santo. E é esse nível espiritual que a gente tem que chegar. Glória a Deus. Aleluia. Já fui para outro lugar aqui, mas já voltei. Identifiquei que eu estou debaixo de opressão espiritual. O que eu faço? O que fazer? Rayana, eu identifiquei que tem todos esses sintomas. Eu fiz meditação, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Como é que faz? Tem brecha espiritual, como eu falei, feche as brechas. Existe proteção debaixo de obediência da palavra. Obediência a Deus. Se você é promíscuo, sai da sua vida de promiscuidade. Se tem vício, sai do vício. Não tem oração de irmão, não tem campanha, não tem dinheiro ofertado que vai te ajudar se você não consertar e alinhar a sua vida. Amém? Sai, fecha as brechas para Satanás não tocar na sua vida e nem no que está debaixo da sua mordomia, nem nos seus filhos, nem na sua vida financeira, na sua área sentimental, tá com a vida financeira toda cagada. Cheio de brecha espiritual. Satanás está cirandando no meio de sua casa. Vamos fechar as brechas em nome de Jesus? O Senhor, Ele fez os céus e a terra e Ele deu um limite. Tem leis espirituais que agem aqui, nesse mundo. Não ache que você vai ter a vida de qualquer jeito. E vai dar bom, porque não vai. A palavra do Senhor fala o quê? Que Ele deu limite ao mar. Até aqui, beleza. Passou daqui, você está ultrapassando aquilo que eu determinei. Quem vai agir é Satanás. É tão real, ó. Provérbios 8, 27 e 30. Aqui está falando da sabedoria que é Jesus. Mas presta atenção que o Senhor fala. Quando Ele preparava os céus, aí estava eu. Eu quem? A sabedoria? Jesus. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens em cima. Por que essas nuvens se mantêm lá em cima, gente? Porque tem uma lei. O Senhor falou, nuvem, você vai ficar aqui em cima e a nuvem não desobedece. Por causa da palavra dele, por causa da lei que ele deixou determinado. Aí, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava o mar, o seu termo, mar, é até aqui que você vai vir, você não vai passar disso. Ah, Rayane, mas existe as enchentes, os negócios. Foi porque o ser humano foi caçar jeito de construir lá perto do território do mar. Quando o ser humano ele interfere no meio, dá ruim. Para que a água não ultrapassasse
o seu mando, para que a água não ultrapassasse aquilo que o Senhor mandou. Quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e eu era o seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele o tempo todo. Aqui está falando que o Senhor determinou um limite para o mar, um limite para o firmamento, um limite para as nuvens. É lei. Não obedeceu a palavra, você está debaixo de quê? Desobediência. Desobedeceu, Satanás pode mexer no que tem, no que você tem. Amém? E não interfere na lei que ele deixou estabelecida, porque ele é justo. É isso aqui. Não adianta você querer algo diferente cometendo o mesmo pecado. Sai disso, em nome de Jesus. Identifiquei, Rayane, que eu estou debaixo de opressão espiritual. O que eu faço? Confronta. Confronta o cão. Gente, esse dia eu tava conversando com uma pessoa, que a pessoa foi falar demônio. Ela falou assim, demônio. Chega e falou baixo. Porque ela tava achando que o demônio ia aparecer na frente dela se ela falasse isso. O diabo, ele anda de redor. Ele anda de redor, porque o nosso redor é os anjos do Senhor. O medo do diabo, sendo que o Senhor já deixou toda a autoridade no nome de Jesus pra gente. Eu gosto muito de ver vídeo de libertação na internet. Eu passo um tempão vendo vídeo de libertação. Eu acho lindo a libertação, o poder de Deus. Arrancando o diabo do corpo do povo. Fico horas. Aí tem hora que eu abro um comentário e tá uma pessoa escrevendo lá assim: da onde que Jesus conversava com o diabo? Da onde que se conversava com o demônio? Aí eu penso, gente, que Bíblia que esse povo tá lendo? Que isso aí tem na Bíblia? Na minha Bíblia tem o Senhor conversando com o diabo. Tá lendo a Bíblia? Será? Ah, Rayane, como assim? Vamos lá. Jó 2, versículo 1 ao 3. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, o Senhor está conversando com Satanás aqui, perceba. De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, de novo Deus falando com Satanás, observa o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa. Isso aqui o Senhor está confrontando Satanás. Tá falando, ó, ele é um servo temente, ele é fiel, não tem por que você ir contra ele. Ah, Rayane, de novo, vamos lá, Lucas. Aonde que Jesus está conversando com o cão? Onde que se conversa com o diabo? Jesus foi cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e era levado pelo Espírito ao deserto. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e, terminados eles, teve fome. Disse-lhe então o diabo, se tu és filho de Deus, manda esta pedra que se torne em pão. Jesus, porém, lhe respondeu, olha Jesus conversando com o diabo. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então o diabo, levantando em um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo, e disse-lhe, dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque foi-me entregue, e a dou a quem eu quiser. Respondeu-lhe Jesus, olha ele conversando com o diabo de novo. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então levou a Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo e disse, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenar a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para que nunca tropeces em pedra alguma.
E de novo, o Senhor conversando com o diabo. E respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Ah, Rayane, tá pouco. Tá pouco isso aí. Não justificou, não. Então vamos lá pro próximo. Lucas 8, 27. Do 27 ao 30. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. E não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, de novo Jesus conversando com Satanás, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tenho entrado nele muitos demônios. Lucas 8, 27, 30. Isso quer dizer o quê, gente? Que Jesus conversava com Satanás para confronto. Você não vai chamar Satanás para tomar cafezinho. Não vai. Satanás vai ficar te oprimindo e você vai ficar: demônio. Não, gente. Se erga em oração de guerra. Rayane, o que é uma oração de guerra? Diabo, em nome de Jesus, sai da minha mente. Diabo, em nome de Jesus, sai da mente do meu filho. Diabo, em nome de Jesus. Aqui tem gente crente que lê a palavra, que jejua, que ora. Você não tem direito de ficar aqui. Se você ficar aqui, o fogo do Senhor vai te consumir. Em nome de Jesus, com autoridade. A gente confunde, né? As pessoas acham que autoridade é gritar, mas é com firmeza. Satanás, sai daqui em nome de Jesus. Sai dos meus pensamentos em nome de Jesus. Firmeza, gente. Autoridade. Fale com autoridade. Dê uma voz de comando. O Senhor confrontou o diabo. Ele me serve, ele me teme, ele é reto. Por que você está levantando causa contra ele? Não tem precedente, não tem legalidade. Sai no nome de Jesus. Jesus perguntou: quantos que é? Quem você é? O que você está fazendo? Sai no nome de Jesus. Confronte, gente. A gente tem que falar com o Senhor, mas também tem que aprender a falar com o diabo. Tem que confrontar ele. Aí fica a gente sendo oprimido no corpo, na alma, e achando que tá tudo bem. Não está. Não está. Pensamento intrusivo. Não existe coisa mais demoníaca do que pensamento intrusivo. Vocês já repararam? Não vem um bom. É de morte, é de acidente, é de vontade de desistir, é vontade de se acabar o mundo. Tem que repreender. Você identificou que você está sendo oprimido, que o cão está usando pensamento intrusivo? O que você vai fazer? Você vai pegar a arma da palavra. As nossas armas aqui, ó. Aqui fala. Porque é espiritual a batalha. Porque as nossas armas são espirituais, poderosas para destruir fortaleza, opressão, o que for que Satanás mandar. Você conseguiu... isso aqui é um pensamento intrusivo. Como que eu identifiquei o pensamento intrusivo? Pela palavra. Lendo a palavra. Como é que você sabe que o pensamento é intrusivo? A palavra do Senhor fala que tudo aquilo que é verdade, tudo que é digno de louvor, essas coisas boas têm que habitar o nosso pensamento. Fala em Filipenses. Atravessou um pensamento ruim, esse pensamento aqui não é de Deus, é o diabo. Pensamento intrusivo. Identificou, através da palavra, o pensamento intrusivo. Que arma que eu vou erguer? A arma da palavra. O que a palavra fala? O que a palavra fala? Que nós temos que levar todos os nossos pensamentos cativos a Jesus Cristo. A obediência de Jesus Cristo. Ei, ansiedade, confusão mental, dor no meu corpo, em nome de Jesus, eu levo tudo isso à obediência de Cristo. E dou uma ordem.
para que Satanás saia no nome de Jesus, para que essa opressão caia no nome de Jesus, para que todo demônio retroceda em nome de Jesus. Gente, a palavra fala que o diabo a gente tem que expulsar, ele não sai por livre e espontânea vontade. Ele não sai por livre e espontânea vontade. Você tem que mandar ele sair no nome de Jesus. E expulsando demônios. Expulsando. Não tem, tipo, convidando ele. Ah, eu vou estar aqui só lendo a Bíblia, ele vai sair. Tem hora que você está lendo a Bíblia e você começa a sentir sono. Isso é opressão espiritual. O que você tem que fazer? Toda opressão espiritual, todo sono que Satanás está lançando, saia no nome de Jesus. Amém? Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A nossa carne, nós colocamos ela obediente a Cristo. Você vê gente passando apertado, depressiva, ansiosa. Por quê? Porque não lê a palavra. Não lê. Não sabe nem o que está acontecendo, porque se fosse ler, achava a resposta porque ela está vivendo. Já foi no terapeuta, já fez curso de coach, já fez tudo quanto é coisa. Menos ler a Bíblia. Menos o que pode ajudar. Deixa eu falar algo para vocês aqui que o Espírito Santo pediu para mim falar. Nós temos sentidos espirituais, visão espiritual, olfato espiritual. Temos o paladar espiritual e temos os ouvidos espirituais. Quando você sente cheiro de cigarro, de lixo, de cocô dentro da sua casa, tô falando aqui que o Espírito Santo mandou eu falar. Isso são demônios de vício, espíritos de loucura atuando no ambiente. Quando você sente isso, você não pega o seu celular e vai lá no Google perguntar pro Google o que que é. Ou vai lá no YouTube caçar o significado. Você dá uma ordem: espírito de vício, saia da minha casa em nome de Jesus. Toda influência do espírito de loucura, saia da minha casa em nome de Jesus. Você ergue uma oração de batalha espiritual dentro da sua casa. Quando isso acontecer, gente, não fica igual um tapado, perdão, não tô querendo ofender ninguém, mas não fica igual um tapado olhando pro vento e deixa aquilo passar, não. O Senhor está dando um discernimento do que está no espiritual agindo para você tomar uma atitude de quê? Repreender, uma atitude de batalha espiritual. Amém? Vamos voltar pro assunto. Quase acabando. Acabando já. Existe um lugar. Nós temos toda a autoridade no nome de Jesus. Existem coisas que potencializam essa autoridade. Uma vida de santidade. Jejum, oração, leitura da palavra. Eu ia trazer uma live sobre jejum, mas o Espírito Santo pediu para mim falar sobre opressão espiritual e eu obedeci. Tudo isso potencializa. Deixa eu contar um testemunho para vocês para fortalecer a sua fé. Há 2 anos, o Senhor me chamou para ter uma vida separada. O que é uma vida separada? Uma vida de contínuo jejum, oração, uma vida de leitura na palavra, o básico do crente. Tô brincando, mas de uma forma assim mais profunda. Me levou a estudar sobre libertação para entender muitas das coisas que estavam acontecendo na minha vida, para mim saber aconselhar as pessoas quando elas me procuram. Uma vida onde Ele não me deixa sentar em qualquer mesa.
Uma vida onde eu não converso com qualquer pessoa. Uma vida onde eu não faço o que eu quero. Eu entrei no rio do Espírito Santo e aí pior que nem nadar eu sei, então eu fico só mergulhada lá na água do Espírito Santo. Amém? Eu tive um sonho aonde um demônio falava pra mim assim: eu vou acabar com você. E ele vinha pra cima de mim. Quando ele chegava perto de mim, eu falava pra ele assim: tenta encostar um dedo em mim pra ver se o fogo do Senhor não vai te consumir. E na hora ele retrocedia. Quando você tem ciência da autoridade espiritual que você tem, quando você sai da vida de pecado, quando você lê a palavra, quando você jejua, nem em sonho o demônio te atormenta. O sonho, ele é uma dimensão espiritual. A sua autoridade está reverberando lá. Nem em sonho o demônio faz graça com a sua cara. Quando você tem uma vida de santificação. Amém? Rayane, o Senhor deu essa autoridade para você. Não é única exclusivamente para mim. É para você também. Toda autoridade no nome de Jesus. Jesus morreu por você. Você tem toda a autoridade no nome de Jesus. Mas lembre-se, existe um lugar de proteção que você só encontra debaixo de obediência de palavra. Você está confuso porque está faltando intimidade, está faltando oração, está faltando leitura da palavra. Nós termos uma vida alinhada com o espírito de obediência quer dizer que nós não vamos ter tribulação? Não. Mas em meio à tribulação, o Espírito Santo é capaz de dar a paz que excede todo o entendimento para você. Acontece as coisas que ali, não é nada não. Tô em paz porque você tem o Espírito Santo. Você passa anos procurando solução pro teu problema que você só tá com o Espírito Santo. Amém? Então leia a palavra para você saber que arma que você usa no momento, para saber o que você tá passando, para saber se você levanta a espada do Espírito ou se você se defende com o escudo da fé. Nós estamos indo para a batalha espiritual, ou nem indo, porque a nossa vida já é uma batalha espiritual. Você sentindo ou não sentindo, normalmente a gente sente, mas você acreditando ou não acreditando, você vai sentir essa batalha no seu corpo de qualquer jeito. Então saiba as armas que você tem, saiba como Satanás atua, saiba se defender. O diabo vai ficar dentro da sua casa, te oprimindo, e você não vai fazer nada. O diabo vai ficar atacando a saúde dos seus filhos na sua cara, e você não vai fazer nada. O diabo vai tocar na sua vida financeira, e você vai aceitar, em vez de se levantar em oração, se levantar com arma de guerra. Rayane, eu não sei fazer isso aí que você falou. Eu não consigo sair do pecado, eu não consigo sair do vício. Então você vai pedir por Espírito Santo. Você vai falar: Espírito Santo, eu não quero mais esse vício na minha vida. Eu rejeito esse vício na minha vida. Me ajuda a passar por isso. Espírito Santo, esse pecado de promiscuidade sexual, eu não quero mais. Me ajuda a andar em santidade. Nós não conseguimos nada sozinhos. A nossa força está no Espírito Santo. Então peça ajuda para Ele. Não ignore o Espírito Santo. Ele é uma pessoa e Ele está ao seu lado. E é só você pedir ajuda. Não tente fazer nada sozinho. Peça para Ele. Fica mais fácil. Amém? Glória a Deus. Rayane, como que eu faço essa oração aí que você falou, que é a oração de guerra, a oração de batalha espiritual? Nessa oração, gente, primeiro a gente destrona toda a atuação de Satanás. E depois a gente entrou no Espírito Santo. A palavra fala que quando você expulsa um demônio, ele vai andar por lugares áridos, depois ele vai voltar caçando para onde ele repousar.
Se ele achar a casa vazia, ele vai voltar com mais 7. Então, toda oração que a gente vai fazer, que a gente destrona as trevas, a gente tem que entronar o Espírito Santo. Como que faz isso? O que está agindo na sua casa? Você notou que Satanás está te oprimindo com o quê? Com raiva? Com ira? Que está tocando na sua saúde? Que está tocando na saúde de seus filhos? Que está dando muita briga em casa? Beleza, você descobriu o que ele está agindo. Você vai falar: Senhor, é na autoridade do nome de Jesus que eu repreendo todo espírito de briga, toda enfermidade. Sai da saúde dos meus filhos, em nome de Jesus. Saia dos meus pensamentos, em nome de Jesus. Ei, diabo, sai da minha casa, em nome de Jesus. A minha casa é santificada ao Senhor. E depois você vai falar: Espírito Santo, em nome de Jesus, eu entro na sua presença dentro dessa casa. Inunda os 4 cantos dessa casa. Que o seu fogo não deixe demônio nenhum chegar nem no portão, em nome de Jesus. É assim que se faz. Amém? Não se esqueçam de se revestir com as armaduras de Deus. Vou fazer uma oração por vocês agora. É uma oração de guerra, então você já pega o macete. Amém? Para encerrar a nossa live com uma oração de guerra na prática. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome de Jesus, Senhor, que eu me revista agora com o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e as botas do Evangelho da paz. Pai, em nome de Jesus, nós damos ordem para que todo demônio que está no ambiente dessa pessoa saia na autoridade do nome de Jesus. Demônios que ficam escondidos em sujeira, em armários, em guarda-roupa, debaixo da cama, saia no nome de Jesus. Todo demônio que insinta, Senhor, pensamentos intrusivos, pensamentos de morte, pensamento de confusão, pensamento de ansiedade, eu dou uma ordem para que saia no nome de Jesus. Não me importa quanto tempo você está aí, eu dou uma ordem para que você pegue os seus, as suas coisas e saia no nome de Jesus. Eu fecho todo o portal espiritual, Senhor, aberto por objetos, amuletos, espelhos, em nome de Jesus. Eu declaro que demônio nenhum tem acesso, Senhor, a esses objetos para atuar nesse ambiente. Pai, se existe algo dentro dessa casa, Pai, que dá legalidades para demônios transitar nesse ambiente, que o Senhor venha incomodar essa pessoa para jogar fora. Seja roupa, seja sapato, seja corrente, seja joia, seja livros, qualquer coisa, Senhor, que Satanás possa usar para abrir legalidade dentro da casa dessa pessoa, você vai incomodar em nome de Jesus, Espírito Santo. Espírito Santo, traz o convencimento do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Traz, Espírito Santo, um temor nessa pessoa pelas coisas espirituais. Desperta, Pai, em nome de Jesus, um espírito de oração, um espírito que traz fome pela palavra, em nome de Jesus. Pai, todo demônio que vem com briga, Senhor, com contenda, com divisão, com facção dentro dessa casa, eu dou uma ordem para que saia no nome de Jesus. Toda opressão espiritual, saia no nome de Jesus. Todo demônio, do pequeno ao maior, nessa pessoa, nesse ambiente, saia na autoridade do nome de Jesus. Eu dou uma ordem para que todo lixo espiritual, todo demônio que saiu desse ambiente, vá para o lugar que o Senhor Jesus determinou em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, obrigada por essa palavra. Obrigada pela sua libertação, Espírito Santo. Obrigada pela tua presença. Em nome de Jesus, nós chamamos a presença, a sua presença, amado, nesse ambiente, no ambiente dessa casa. Inunda os 4 cantos dessa casa, Espírito Santo, com o teu fogo e com o teu amor. Essa pessoa que nunca sentiu o teu amor, Espírito Santo, faz ela sentir agora a tua presença, o teu fogo, o teu consolo, em nome de Jesus. Espírito Santo, ergue um domo de fogo em volta dessa casa. Que demônio nenhum, Senhor, passe nem na calçada, em nome de Jesus. Nos desperta, Espírito Santo, espiritualmente. Que as águas, Senhor, de quem está no tornozelo, passe para o joelho. Quem está no joelho, passe para os lombos. Dos lombos, Senhor, que nós vamos nadar, Senhor, na presença do Espírito, nas suas águas do Espírito, Espírito Santo.
Toma o controle da nossa vida, Espírito Santo. Que nós não venhamos mais fazer a nossa vontade, mas sim a tua. Em nome de Jesus. Senhor, é na autoridade do nome de Jesus que eu troco a minha armadura, Senhor. Troca a armadura de batalha espiritual dessas pessoas que estão presentes, ouvindo essa oração, Pai. E nos retiramos, Pai, das dimensões espirituais de batalha espiritual. Em nome de Jesus, cobre, Senhor, a nossa casa, os nossos e tudo aquilo que está debaixo da nossa mordomia, com um manto de invisibilidade. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. É assim que você faz uma oração de guerra. Destrona Satanás, entrona a presença do cheiroso e amado Espírito Santo. Você tem toda a autoridade no nome de Jesus. Não deixe o cão ficar brincando com a sua cara desse jeito. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a vida de quem assistiu essa live. Manda essa live para uma pessoa que está oprimida, que precisa escutar uma palavra de Deus. Em nome de Jesus, até a próxima live. Deus abençoe vocês.